que eu quero colocar na mesa é que tem muita gente hoje na igreja sofrendo com esse tipo de coisa. É muito mais refém de uma opinião psiquiátrica, psicológica, desamparada dos fundamentos da fé, do que amparada pelo um cuidado a partir do fundamento do amor que a Bíblia oferece. Por outro lado, na igreja, muitas vezes, tudo que tem é um espiritualismo dogmático a respeito, que a única coisa que sobra para a pessoa é ter uma ajuda psiquiátrica e uma ajuda psicológica. Nós precisamos entender que ambas fontes de ajuda são importantes e têm o seu lugar, mas precisa estar amparada num fundamento bíblico. Olá, Deus abençoe sua vida, seu coração, seu espírito. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Impartindo do Coração aqui dentro do nosso canal. Se você puder, faça o seu comentário, dê o seu like aqui. Hoje, talvez a gente faça uma reflexão sobre um assunto que não é muito simples, não é muito fácil. Então, eu mesmo pedi para você fazer comentários aqui para fazer com que a plataforma envie essa mensagem mais longe. Mas, por favor, seja coerente também no seu comentário, porque nós não estamos aqui para ser o dono da verdade ou ter solução absoluta sobre um assunto que é tão delicado, tão vasto, tão grande e tão interno, tão pessoal, um assunto que passa por dentro da veia das nossas emoções, na profundeza dos nossos sentimentos, que é a questão da depressão. A ideia é que a gente possa pensar um pouquinho sobre isso, e se você quiser fazer o seu comentário, faça também como alguém que está pensando junto. E não queremos aqui nem elogiar, nem criticar, a gente pensa a respeito. Por quê? Porque quem está com depressão, principalmente nesse universo que nós trafegamos, que é o universo da igreja, claro, como pastor, eu sempre digo que Deus não me fez um cara que pesca o peixe, Deus me deu a graça de limpar o peixe. Então, eu fico feliz pelos evangelistas e pelos ministérios que têm essa ferramenta, essa rede de grande pesca, mas a mim o Senhor me confiou ajudar a limpar o peixe. Então, e depressão hoje é um assunto que passa dentro da igreja. Não são poucos homens, mulheres e Deus, inclusive ministros, que hoje estão submetidos a medicamentos, a remédios. Eu mesmo sei o que vivi, acho que foi em 99, acho que foi mais ou menos nesse período, onde eu fui afetado por esse golpe, por esse martírio, por esse movimento de algoz na nossa mente, que a gente dá o nome de depressão. Não é uma coisa simples da gente lidar, não é uma coisa simples da gente tratar, não é uma coisa simples da gente conceituar, mas a verdade é que às vezes nós, enquanto igreja, temos uma certa dificuldade de lidar com isso. Por quê? Porque existem polos de entendimento sobre isso, né? Para uns, quem chega a ter depressão é porque não tem Jesus, ou está em pecado, ou não entendeu o Evangelho. Para outros, um cristão ter depressão é a coisa mais simples do mundo, porque se eu aceito ter diabetes, se eu aceito ter úlcera, se eu aceito ter dor no pé, na unha ou no cabelo, por que eu não aceito ter depressão? Então, e você sabe que todo extremo é beirada de abismo. Todo polo, toda polaridade, ela não é muito bem-vinda para quem busca ter bom senso, coerência. O fato é que quando um sujeito está com depressão e ele tem a fé e tem um convívio numa comunidade de fé que já tem um padrão de crença, às vezes ele não consegue lidar bem com essa realidade. Às vezes esconde, muitas vezes por vergonha, ou por haver um ambiente condenatório para quem tem esse tipo de problema, acaba que vai fazer a entrega da sua dor,
a entrega do seu dilema num banco ou numa mesa de psicólogos que não têm a mesma fé, usa da vulnerabilidade dele para implantar suas ideologias, suas crenças, não por maldade, também querendo ajudar, mas nós sabemos que a psicologia, pela psicologia, tem a sua origem na árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando ela está apoiada, amparada pela verdade de Deus, ela é uma ferramenta de edificação. Quando ela não está apoiada pela verdade de Deus, ela é uma ferramenta da qual Jesus disse quando olhou para Pedro, dizendo: para trás de mim, porque você não cogita das coisas de Deus. Você só cogita das coisas do homem. Então, cogitar das coisas do homem nem está errado, mas só das coisas do homem está errado. Então, a gente precisa compreender, em primeira instância, é que nós somos uma tricotomia. Nós somos uma tricotomia, somos espírito, alma e corpo. E cada esfera dessa tricotomia, cada parte, por assim dizer, dessa tricotomia, ela é uma esfera de autoridade, regida pelas suas próprias leis. Então, uma são as leis que regem a esfera do espírito, outra são as leis que regem a esfera da alma e outra são as leis que regem a esfera do corpo. Então, quando você encontra em alguém depressão, você vai precisar respeitar essas três esferas. Por quê? Porque às vezes você quer fazer uma boa aplicação na esfera do espírito, sem respeitar a esfera da alma e sem respeitar a esfera do corpo. Aquilo que a pessoa muito bem intencionada quer entregar como remédio pode ser veneno. Por exemplo, você pegar uma pessoa que está com depressão, já num estágio avançado, e de repente dizer, em nome de Jesus, você tem que rejeitar isso, vamos entrar em jejum, você precisa orar, guerrear, jejuar. Cara, você vai colocar essa pessoa numa condição bem pior. Por quê? Dependendo do estágio que ela está, jejum é para quem está bem, jejum não é para quem está mal. O jejum é uma ferramenta para quem está equilibrado, porque ele se expõe a um lugar exponencialmente energético, exponencialmente sensível ao reino do Espírito. Se a sua alma não está meramente equilibrada, se o seu corpo não está devidamente comportado para hospedar uma operação dessa, aquilo que era para ser remédio passa a ser veneno. Então, por exemplo, é um erro pegar uma pessoa no estágio avançado de depressão e querer que ela jejue. Por quê? Ela precisa comer. Querer que ela tenha... Agora você tem que orar 2 horas por dia, de manhã, de tarde, de noite. Não. Muitas vezes o remédio para ela é que ela precisa ir no parque de diversão, ela precisa ser levada para um ambiente leve, que tem brincadeira, que tem graça. Por quê? Porque se ela é da esfera da fé, e agora ela está com depressão, uma das coisas que ela não está conseguindo administrar é a humanidade dela. Ela vai querer resolver isso tudo no campo do espírito. O espírito não vai prover para ela. Por quê? Porque senão ela vai espiritualizar tudo se ela ficar boa. E talvez a enfermidade dela é exatamente ela não saber humanizar a fé dela, não saber humanizar a espiritualidade dela. Por outro lado, você encontra alguém que lá encontrou no texto de Elias um lugar para fundamentar a depressão como uma coisa normativa na vida do crente. Não funciona assim. Não é desse jeito. Existe uma realidade. Mesmo que você tenha, até mesmo uma questão patológica, mesmo que você está com seu corpo agora enfermo e precisa de medicamento, mesmo que você está com a sua alma enferma, precisa de afeto, de medicamento para dar uma compensação psicológica. Mas existe um combate espiritual que precisa ser feito. Logo, não necessariamente pela pessoa, mas por quem está ajudando. Vamos pegar uma mulher que acabou de ganhar o bebê. É muito comum depressão pós-parto. A mulher ganha um bebê, existem multifatores aí. Primeiro, há uma disfunção hormonal que acontece imediatamente porque saiu um ser dentro dela. Segundo, ela, se é o primeiro filho mesmo, do dia para a noite, ela vira mãe. Dependendo do contexto, ela não estava preparada para aquilo, está com medo do dia seguinte, ela já vem de uma realidade que agora
ela não se vê atraente, bonita para o marido muitas vezes despreparado para a chegada do bebê, agora, ou está super na expectativa da chegada do bebê, o bebê chega, ele esquece a mulher, não enxerga mais a mulher, só enxerga o bebê e ela parece que perdeu o marido, ou então o marido não percebe que chegou um bebê e tem um filho para criar e ele quer a esposa que ele tinha antes de um bebê e agora a esposa precisa dar atenção para o bebê. Então agora você tem uma esposa com seus hormônios todo mexido, um filho que acabou de ganhar, totalmente vulnerável, um marido que não apoia, de repente ela entra numa depressão pós-parto. Foi o diabo? Não, claro que não foi. Um conjunto de fatores e às vezes o diabo está envolvido aonde? Está envolvido na negligência do marido, está envolvido na negligência agora da igreja, que talvez quer que essa mulher, se ela é uma pastora, uma pregadora, ela tem que fazer a obra de Deus. Às vezes os irmãos sem noção, a mãe acabou de ganhar um bebê, está super frágil, vem todo mundo querer visitar o bebê, enche a casa, aquela igreja passando toda ali na frente daquela mulher zonzada, daqui a pouco ela está ruim, ela está com o seu psicológico totalmente abalado, o bebê chora de noite, vem as noites de sono, ela não consegue dormir direito, quer dar de mamar, o bico machuca, daqui a pouco ela tem dor, não está dormindo bem, o marido que não apoia, um monte de irmão visitando, ela se vê ruim. Se vê ruim, daqui a pouco uma mulher dessa quer jogar o bebê lá do 10º andar do prédio e a gente vai olhar e dizer, quem é que dá uma ideia dessa? Ah, isso é da carne, é da cabeça. Não, é claro que tem uma boa influência diabólica aqui, mas uma influência diabólica que não nasceu diabólica. É as trevas se prevalecendo do momento da mulher. Como que vamos lidar com essa questão agora do depressão pós-parto? O que é espírito, o que é alma, o que é corpo? Então ter uma leitura correta sobre isso é importante. Uma leitura madura sobre isso não significa dizer que se um caso desse acontecer no meu lado, eu, pastor Juscelio, vou ter a melhor leitura possível. Não, o que a gente está colocando na mesa é que a gente precisa despolarizar a questão da depressão. Saber que existem questões orgânicas, patológicas, eu não sou médico, nem passo perto disso, também não sou psicólogo, mas existem questões espirituais, a questão espiritual muito mais se prevalecendo de negligências que foram acontecendo antes, propriamente de que gerando o quadro em si. Então, antes de mais nada, a gente precisa ter uma leitura correta. Outra coisa importante pensar, tudo que você ensina sobre depressão, tudo que você ensina a respeito de depressão, conceitos da depressão, por que uma pessoa pode chegar à depressão, como que ela deve fazer ou deixar de fazer. Quando se trata de questões conceituais, isso vale para quem não tem depressão. Quando a pessoa está com depressão, é outra realidade. Aí você tem que esquecer conceito, tentar explicar. Não, você tem que entrar no mundo da pessoa e buscar ajudá-la. É mais ou menos como está no capítulo 2 na primeira carta a João. João escreve o capítulo 1 inteiro e ele abre o capítulo 2 dizendo: filhinhos, eu vos escrevo isso para que não pequeis, mas se pecardes, tendo um advogado. Então, quando você ensina sobre depressão, conceito de depressão, é para quem não tem. Se já tem, pronto. Então, o apóstolo João, ele escreve o capítulo 1 inteiro dizendo, gente, não peca. Aí ele diz no final, tudo isso eu vos escrevi para que não pequeis. Agora, se você já pecou, esquece tudo que eu falei, porque agora é uma outra realidade. Então, quando você está com uma pessoa em depressão, aí você tem que entrar naquela esfera do amor, ir com ela, mas sempre tem em mente que você vai precisar resgatá-la dali. Ela vai falar, aí de repente você vai falar para ela, quando você acaba de falar, ela faz um comentário, uma pergunta, como se ela não tivesse entendido nada do que você está falando. Por quê? Porque ela não está acessível à sua capacidade de absorver alguma coisa por meio do raciocínio. Ela vai precisar ser amada, ajudada, ter muito paciência, mas isso seria um outro impartir do coração. Por hora, o que eu gostaria de colocar na mesa é que nós estamos vivendo dias bastante difíceis nessa questão. Há uma supervalorização da dor, uma espécie de um cartel do mundo
da consulta, do remédio, enfim. Mas há uma realidade, sim, de pessoas que sofrem e com isso, que são dias opressores, abriu-se um portal na pandemia que acelerou todo tipo de medo, insegurança, e a gente vai precisar ter um pouquinho mais de cuidado, sabedoria, primeiramente, para sentar na mesa e conversar sobre isso, desprovido de verdades absolutas, desprovidos de uma opinião absoluta. O que eu quero colocar na mesa é que tem muita gente hoje na igreja sofrendo com esse tipo de coisa. Muito mais refém de uma opinião psiquiátrica, psicológica, desamparada dos fundamentos da fé, do que amparada pelo um cuidado a partir do fundamento do amor que a Bíblia oferece. Por outro lado, na igreja, muitas vezes, tudo que tem é um espiritualismo dogmático a respeito, que a única coisa que sobra para a pessoa é ter uma ajuda psiquiátrica e uma ajuda psicológica. Nós precisamos entender ambas fontes de ajuda, são importantes e têm o seu lugar, mas precisa estar amparada num fundamento bíblico para que a gente possa alcançar a cura que precisa ser alcançada, alcançar o resultado que precisa ser alcançado. Vamos precisar ter um pouquinho mais de cuidado, reverência e disposição para conversar sobre isso, sem se ofender, sem se agredir, dando mais importância à cura e à restauração de quem está doente do que a necessidade de estar certo em seu conceito. Nós temos muito mais a falar sobre isso. Eu penso que nos próximos vídeos a gente pode prosseguir nesse assunto. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração. A gente volta a falar sobre isso.